Olá. Corinthians. Eu duvido que aí nos comentários vai ter corneta agora. Eu duvido, porque tem certas pessoas que só se movem na hora da derrota. É tudo imediatista. Quando perde é todo mundo um lixo, quando ganha é todo mundo craque. Eu peço pra você ser o meio termo, ser o ponderado. Saiba criticar e saiba analisar na hora que tem que analisar e saiba comemorar as vitórias, como é o caso de hoje, tá? Não posso falar palavrão, mas enfia o tabu no seu tá bom? Com todo respeito. Beleza, depois de 7 anos vencemos na Arena Corinthians. Uma bela vitória, com uma leitura de jogo bem legal, tá? A gente tem que saber elogiar quando tem que elogiar, porque tem gente que só gosta de tacar pedra. Tem gente que só gosta de reclamar. Inclusive, tem gente que, mesmo nas vitórias, consegue encontrar problemas para criticar e chamar todo mundo de lixo. Então, não seja essa pessoa. Saiba valorizar os momentos importantes. Beleza? Hoje foi um momento importante. Um momento que já no começo da temporada é importante. Tá bom? O Santos foi até a Arena Corinthians e venceu. E venceu bem, num jogo que teve oportunidades para os dois lados. Que o Santos, em dado momento, foi melhor. E o outro momento foi pressionado, foi inferior e depois começou a tomar conta do jogo porque o nosso técnico hoje leu muito bem o jogo, diferente do técnico adversário, beleza? Então vamos lá, já fiz o pós-jogo no Futirinha, esse aqui é o pós-jogo, ou análise só do Santão, só do Peixão, beleza? Então vamos lá, primeiro eu quero elogiar a leitura de jogo do Carille no segundo tempo, que foi muito boa, diferente da do primeiro, mas ali também no primeiro ele propôs alguma coisa que o Renato Augusto leu muito bem, que ele comenta ali, né, no final do primeiro tempo, nas entrevistas, ele fala sobre isso, sobre saber que o Santos ia pressionar a saída de bola e o Corinthians não sabia aproveitar aquilo ali. Em dado momento do primeiro tempo, o Corinthians consegue ler bem essa parte e consegue comandar as ações ali, tanto que o Renato Augusto e o Juliano têm boas chances, o Renato chuta na trave, uma João Paulo defende uma jogada do Fagner e a outra o Juliano chuta por cima. Tá? Então foi ali uma leitura do Renato Augusto no momento do primeiro tempo, que eu acho que o técnico deles não teve. Já para o segundo tempo, detalhe, primeiro tempo, Felipe Jonathan sofreu demais na marcação. É impressionante ele como lateral, o quanto ele sofre com um jogador que é mais rápido que ele. O GP fez o que quis com o Felipe Jonathan hoje. Em alguns momentos ele conseguiu tirar, mas ele não conseguia pegar na velocidade, não conseguia vencer no corpo. Então assim, o Felipe Jonathan tem que escolher agora se ele é meio campista ou lateral. Ele pode até quebrar um galho como lateral, mas quando não tiver um cara que seja o tipo o Luan Pérez fazer a cobertura dele, ele sofre demais na lateral esquerda. E hoje, de novo, aconteceu. Assim, dá pra falar, cara, agora ele não teve pré-temporada? Ele teve. Então tem esse ponto que tem que ser analisado. Acho que ele tinha que ser colocado no meio campo. Eu tiraria o Camacho no final do primeiro tempo. Na troca pro segundo, eu tiraria o Camacho, deslocaria o Felipe pro meio de campo e colocaria o Lucas Pires. Outro que foi muito mal no primeiro tempo foi o Lucas Braga, porque ele estava totalmente atabalhoado nas jogadas, ele estava totalmente afobado, ele estava, eu até falei, parece que ele ou corre ou pensa, ele não estava conseguindo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, estava perdendo o domínio de bola, sentiu demais o peso do jogo, às vezes o jogador sente, hoje foi o Lucas Braga que não estava bem mesmo, e o Carille leu muito bem isso, porque no segundo tempo ele tirou eles, tá certo? E, vamos lá, o Santos começou o jogo muito bem, até uns 15, 20 minutos do primeiro tempo, marcando a saída de bola, aproveitando algumas chances, tentando conseguir um gol ali. O Marcos Leonardo teve duas chances que ele acabou não aproveitando, mas chutou por cima, na outra ele foi afobado, em vez de tocar ele chutou. A outra do Ângelo, que o Ângelo dominou, não conseguiu chutar, acabou perdendo tempo de bola. Ele podia ter chutado de esquerda de bico, de direita, aliás, que eu acho que ele conseguiria aproveitar a chance. De resto, o Santos acabou sofrendo depois que o Renato Augusto fez essa leitura de jogo. No primeiro tempo, o Corinthians, no final do primeiro tempo, né, a partir dos 20 minutos, o Corinthians dominou totalmente. No segundo tempo, aí veio uma boa, né? Porque parecia que o Santos ia se perder, porque sentiu o gol. Eu acho que ia acabar acontecendo. E não foi o que aconteceu. O Santos não sentiu o gol. Aí vem a leitura interessante do Carille. O Carille leu muito bem o que estava acontecendo, tirou o Felipe Jonathan e tirou o Lucas Braga para colocar o Lucas Pires, que fez uma partida maravilhosa, cara. Que estreia como profissional do Lucas Pires. Quase fez um gol, se faz aquele gol, coroava totalmente o desempenho dele, porque foi impecável na defesa e no apoio. Foi muito bem mesmo, cara. Fazia tempo que eu não vi uma estreia tão boa de um jogador com a camisa do Santos. Hoje foi o Lucas Pires que fez uma estreia maravilhosa. É uma esperança, cara, de verdade.
tomara que ele, o Lucas Barbosa e o Juan, que são os caras que vão receber mais chances agora, consigam desempenhar um bom papel, cara, porque eu acredito que eles vão entregar muito. Eu tô com muita fé no Lucas Barbosa nesse time. A partir do momento que ele entrar, eu acho que ele vai ser um dos caras que vai conseguir lutar por posição. Tô com muita fé nesse moleque. Bom, continuando. Lucas Pires entrou muito bem, o Marcos Guilherme entrou muito bem, até comentei, falei, se hoje, na posição dele, ele não conseguir jogar bem, se ele não ficar fazendo função de meia o tempo inteiro, aí entrega pra Deus, não precisa nem jogar mais. Mas ele foi bem, de verdade. Alguns momentos eu acho que ele foi, ali é mais dica de técnico, de voltar ao lance toda hora, domina a bola, toca lá no Bauerman e tal, mas a jogada de empate do gol do Santos saiu justamente do pé dele. Foi um passe que eu acho que ele não foi bem no passe, porque o Marcos Leonardo arrumou o lance dele, foi uma pedrada que ele deu, mas a jogada saiu do pé dele. O Marcos Leonardo, com todo o talento possível, fez um baita de um gol, cara. Ele deu debaixo das pernas do João Vitor, se eu não me engano, e fez um gol de bico, cara. Jogou de centroavante, é o que tem que ser. Camisa 9 mesmo, é isso aí. Golaço, golaço mesmo. E depois ele sofreu o pênalti numa jogada do Ângelo, que eu já vou comentar nome a nome. Uma jogada do Ângelo, ele sofreu um pênalti que o João Vitor foi muito atabalhoado pra cima dele, aquele jogo de corpo burro que zagueiro gosta de fazer, em vez de bater o ombro, ele empurra, ele bate o ombro e empurra com o braço, e aí, pênalti muito bem marcado, que o Marcos Leonardo competentemente fez o segundo gol do Santos. É o melhor em campo por justamente fazer 2 gols, de novo, sendo um jogador importante com 18 anos, personalidade, provocou a torcida, e eu não tenho nada contra isso, eu acho que menosprezo é uma coisa, provocação é outra, não menosprezou, deu uma provocada, depois mandou beijo no segundo gol, foi muito bem, comemorou igual o Cristiano Ronaldo, meteu o sim lá, eu achei muito show, e foi um grande jogo do Marcos Leonardo, cara. Agora, nome a nome, vamos lá, João Paulo foi muito bem, tá? O gol não teve culpa nenhuma, foi muito a queima-roupa ali, quase que ele ainda tava, ele tava bem colocado, se o Jô chutou um pouco mais para baixo, eu acho que ele pegava, mas não tem culpa nenhuma no gol, e nas bolas que foi exigido, foi muito bem. Tirando a da trave, que ele tava no lance, mas foi muito mérito do Renato Augusto naquele chute, ele pegou tudo, cara. Pegou tudo. Todos os lances ali, e ele foi afobado num lance ali no segundo tempo, depois que ele quis driblar, jogou ali no Zanocelo, o Zanocelo chutou mal pra frente, mas de resto, partida mais uma vez impecável do João Paulo, nota 8, tá? O Madison hoje, pelo visto, assimilou bem as críticas porque ele encostou no Ângelo para conseguir algumas jogadas. Ainda algumas vezes ele fecha para a área para cabecear, virando as costas para o Ângelo, mas hoje ele apareceu mais, deu mais possibilidades para o Ângelo, então melhorou com relação ao jogo contra o Botafogo. Gostei mais da atuação do Madison hoje, como lateral, não como ala, mas gostei mais da atuação dele hoje, embora ele tenha sofrido um pouco na marcação também, hoje foi melhor do que o jogo contra o Botafogo. Então, nota 7 para o Madison. O Kaique foi atabalhado em alguns lances, mas é da idade, eu entendo. Mesmo assim, fez um bom jogo, tem um tempo de bola muito bom, cara. Eu acho que ele e o Bauerman tem tudo pra fazer uma grande zaga, e se for jogar com 3 zagueiros, ele, o Bauerman e o Velasquez, acredito que tem que fazer um ótimo trio de zagueiros. Hoje foi bem o Kaique, falhou alguns lances mais normal, tomou um cartão bobo também, desnecessário, mas normal. Então, nota 7 para o Kaique. O Bauerman fez uma grande partida, ele foi muito bem mesmo, então nota 8 pro Bauerman. Impecável nas coberturas, sabe sair jogando, não é afobado, gostei bastante do Bauerman, acho que é uma experiência necessária ali. Felipe Jonathan para mim foi o mais fraco do primeiro tempo, ao lado do Camacho, então não fez um bom jogo, sofreu demais ali com o GP, mas enfim, acho que tem margem para evolução, pode ser deslocado para o meio campo, acho que não é um jogador para se jogar fora, jamais, tá bom? Bom jogador, gosto do Felipe Jonathan, sempre falei aqui, eu acho que para lateral ele sofre muito, dependendo do jogo ele pode ser interessante, talvez com 3 zagueiros sendo ala possa ser mais interessante, tá? Mas nota 5 aí pro Felipe Jonathan. No Lucas Pires entrou no lugar dele, fez uma partida maravilhosa de cartilha, grande estreia, nota 9 pro Lucas Pires, só não é 10 porque ele não conseguiu fazer o gol que ele deu, fez aquela jogada maravilhosa ali, acabou chutando fraco de direita, mas foi muito bem, cara, de verdade. Ele fez um jogo para virar titular. Não tem por que ele ser banco no próximo jogo. Mas, vamos ver. Tomara que seja titular, porque fez uma senhora estreia, tá bom? Camacho, eu não consigo gostar de Camacho e Zanocelo juntos. Eu acho que eles se atrapalham, eu acho que eles são afobados juntos, eu acho que um acaba pegando o espaço do outro, mas hoje o Zanocelo foi superior ao Camacho. O Camacho não foi bem, tá? Eu acho que para um jogo que ele precisa marcar muito, ele sofre bastante, talvez fosse um jogo pro Balieiro, que é da função de primeiro volante. O Camacho não foi bem, às vezes eu acho que ele pode ser esse cara que possa fazer essa função desde que o Santos tenha a bola.
E dependendo do parceiro dele, que não é o Zanocelo, tem que ser outro. Se fosse o Carlos Sanches, eu acho que saía melhor. Tá bom? Então, mas o Camacho não foi bem. Não gostei, nota 5 pro Camacho. Tá? Entrou o Carlos Sanches, que fez o feijão com arroz. Eu acho que se deu uma movimentação boa. É um cara que sabe ser líder. Não fez nada demais, nota 6, mas entrou bem. O Zanocelo sofreu no primeiro tempo. Começou bem, depois sofreu junto com o time ali. Enquanto o Corinthians dominou o jogo até o momento do primeiro gol deles. No mais, fez um jogo ok. Nada de espetacular, mas fez um jogo bom, consciente. Nota 6,5 para ele. Ricardo Goulart sofreu muito na estreia fisicamente, mas você vê que ele tem um toque diferenciado, você vê que ele sabe estar no momento certo. Eu acho que por falta de costume dos jogadores do Santos, eles não procuram tanto meio, eles vão muito para a ala, para a lateral o tempo inteiro, e agora tem uma referência ali no meio. Talvez com o passar dos jogos o Ricardo Goulart consiga tocar mais na bola e distribuir melhor os lances e chegar com mais qualidade também, porque eu acho que ele sentiu muito a falta de ritmo de estar em campo. Então você viu que ele estava evidentemente cansado no segundo tempo, mas mesmo assim fez um jogo ok dentro do que a gente esperava para uma volta, tá? Se ele faz um gol seria maravilhoso, mas não foi o caso, mas acho que ele deu uma boa movimentação enquanto teve físico para aguentar. Então nota 6,5 pro Goulart, mas acho que foi uma boa estreia, tá bom? No lugar dele entrou o Batistão, que entrou bem, eu acho que é um cara que pode oferecer alguma coisa. Ele mesmo falou que precisava de uma pré-temporada para entregar mais. Eu acho que é um cara que pode entrar tanto para fechar o meio-campo, para jogar do lado, ou para ser referência, dependendo do jogo. Então vai ser um cara importante, vai ser um 12º titular aí, importante para o Santos. Tá? Então eu gosto do Batistão, acho que ele tem coisas a oferecer. Eu acho que agora que ele vai tá tendo a pré-temporada, ele vai conseguir entregar mais. Mas entrou bem, puxou alguns contra-ataques, que a afobação no contra-ataque, tanto do Marcos Leonardo quanto do Ângelo, não permitiram que o Santos aproveitasse, mas o Santos podia ter ampliado esse placar se soubesse aproveitar as chances criadas pelo Léo Batistão, puxando os contra-ataques, e uma que o João Vitor acabou tomando cartão por ter segurado o Léo Batistão puxando o contra-ataque também, tá? Então foi bem, nota 7 para o Léo Batistão. Lucas Braga, para mim, foi um dos piores também, eu já disse o que eu achava no começo, para mim nota 5, o Marcos Guilherme entrou bem, desde que ele faça a função dele, eu acho que ele pode agregar, não precisa ser titular absoluto, mas pode ser um cara importante para compor elenco. Lembrando que ele está no final do empréstimo dele, acho que o empréstimo dele acaba em abril ou maio. Eu acho que o Santos precisa pensar com carinho se vai continuar com ele, mas precisa analisar bem o que quer dele. Se ele vai jogar só de coringa, de onde tiver um buraco enfiar o Marcos Guilherme, eu acho que se ele fizer a função dele, talvez ele seja mais útil do que jogando fora, como todas as vezes ele jogou, tá certo? 7 nota do Marcos Guilherme. O Ângelo foi o principal jogador do Santos no primeiro tempo até o momento do gol que o Santos levou. O Ângelo estava puxando os contra-ataques, era o jogador mais consciente, até porque o Marcos Leonardo não tem que ficar buscando bola para sair tabelando, ele é o 9, ele tem que ser a referência, então não podia ser esse cara. Esse cara estava sendo o Ângelo, justamente pela parte física do Ricardo Goulart tá tão defasada, e também por o Santos buscar tantas laterais. Como o Lucas Braga não estava bem nem um pouco hoje, coube ao Ângelo pegar esse peso aí. E pô, para um cara de 17 anos recém-completados, foi muito bem. Inclusive a jogada do pênalti saiu dos pés do Ângelo para um passe para o Marcos Leonardo. Foi afobado em alguns momentos, mas eu acho que é da idade, aquela coisa que eu falei no outro vídeo. Ele precisa de minutos, ele precisa estar em campo, ele precisa ter essa vivência para justamente apurar a parte técnica. E eu acho que jogo a jogo ele vai acabar melhorando. Foi muito bem, nota 7,5 para o Ângelo. No lugar dele entrou o Alanzinho, que fez a função dele, foi bem também, 6,5 para o Alanzinho. E o Marcos Leonardo, nota 10, fez os 2 gols. Por mais que ele sofreu no primeiro tempo, mas mesmo assim, cara, você vê a movimentação, o jeito de chutar, ele se movimenta certo, ele tá no momento certo, ele é aquele centroavante que sabe se posicionar muito bem, porque ele tem que compensar a falta de força e a falta de estatura com o posicionamento, e ele faz isso muito bem. Ele tem um poder de finalização muito alto e tem uma personalidade muito show, cara. E pro Fábio Carille, que leu muito bem no segundo tempo, eu discordo, mas eu entendo que ele fez uma leitura boa, tirando quem estava mal. Eu acho que ele podia ter tirado o Camacho antes, mas tudo bem. Eu acho que ele foi bem mesmo assim. Hoje ele foi muito bem. O retorno dele aí faz uma diferença ali do lado do campo, porque o Santos soube se portar melhor com o Carille do lado do campo comandando o time. Beleza? Nota 9 pro Carille hoje. E eu quero saber a sua opinião, tá certo? Manda eles enfiar o tabu no rabo. Tamo junto. É nóis. Até o próximo vídeo. E vamos Santos.